Olá, eu sou o Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo o jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. Hoje nós recebemos em nossos estúdios Ana Rita Camargo. Ela é coordenadora de comunicação e responsabilidade social da Zilor, e Nabor Nogueira, gerente de pessoas e organização também da Zilor, que vão falar sobre o primeiro edital para a seleção de projetos incentivados pela empresa. Lembrando que a Rádio Hot 107 está seguindo rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Não há qualquer aglomeração de pessoas em espaços reduzidos em nossas dependências, disponibilizamos álcool em gel aos colaboradores e convidados, respeitamos o distanciamento mínimo e também evitamos qualquer tipo de contato com pessoas pertencentes ao grupo de risco. Ana, bem-vinda aqui nos estúdios da Hot 107. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lincoln. Uma boa tarde a todos os ouvintes também. Nabor, obrigado pela vinda aqui nos estúdios da Hot 107. Mais uma vez agradecendo a você pela entrevista que você vai conceder a gente. Olá, Lincoln. Muito obrigado pelo convite, Obrigado, Ângelo, audiência da Rádio Hot. Muito bem. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News é um oferecimento de Ike Fome. Chega de troco e de dinheiro vivo. Receba seu pedido rápido e quentinho. Escolha pelo pagamento online do Ike Fome. Frigol é fácil, rápido e prático comprar na Frigol. Escolha o seu canal de venda favorito. E-commerce para empresas. Acesse frigol.com.br. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. LPNet, novos planos, muito mais velocidade de internet, 250 MB por apenas R$ 79,90. Assine e ganhe instalação. Arroz e feijão Safra Sul, é mais qualidade, é mais sabor. Safra Sul na nossa mesa é receita de amor, qualidade Safra Sul Alimentos. Cicobi Crédito Silpa, 14 anos genuinamente lençoense. Abra sua conta e concorra a vários prêmios, entre eles uma moto CG 0 km. TOTUS OS, com as tecnologias da TOTUS, tudo fica sob controle. Unimed Lençóis Paulista, há 30 anos cuidando de você e de sua família. E Zilor, energia e alimentos. Bom, Ana, então vamos começar essa entrevista com você falando quais projetos podem participar aí desse chamamento público, esta ótima ação da Zilor, que vem em um momento também muito oportuno de retomada aí das atividades nesse pós-pandemia. Muito obrigada, Ângelo. Bom, podem participar as instituições e organizações que possuem projetos para o seu desenvolvimento social, para o seu desenvolvimento educativo, cultural, educacional, que estejam aptos a receberem aportes via leis de incentivo fiscal. Quais são essas leis? São as leis estaduais, via ICMS, as leis federais, como a Lei do Esporte, a Lei do Idoso, e as leis de apoio também ao desenvolvimento e à saúde, como o PRONAS e o PRONON. Nabor, agora explique pra gente qual o objetivo desse chamamento público. A Zilor acredita na parceria entre o poder público, a instituição privada e a sociedade civil organizada. Dessa forma, nós convidamos os projetos a se inscreverem no nosso edital. Esse edital foi publicado no dia 1º de novembro e ele permanece aberto para as inscrições até o dia 30 de novembro e aguardamos que essas inscrições aconteçam. Dessa forma, os projetos eles estimulam o desenvolvimento do município e fazem com que os recursos investidos aqui no município gerem o desenvolvimento social para a população que aqui vive. Então, dessa maneira, a gente promove o desenvolvimento não só da comunidade, mas dos líderes desses projetos, A gente sabe que sozinho é impossível gerar o desenvolvimento social. A gente, trabalhando de forma conjunta e combinada com um plano estratégico bem definido e orientado para o futuro que a gente quer construir, as ações elas aceleram a melhoria do IDH do município. Ana, e aproveitando aí o gancho do Nabor, esses projetos, então, eles não só, esse edital, na verdade, da Zilor, não é só uma oportunidade para as pessoas que encabeçam esses projetos, mas também para a comunidade, no caso aqui de Macatuba e Lençóis Paulista. Além de ser, na verdade, uma exigência, dessas leis de incentivo, a Zilor acredita nisso, né? Exatamente. Tanto acreditamos, que a Zilor, desde 2007, investe via projetos de incentivo fiscal nas comunidades de Lençóis, Macatuba e Quatá. E esse é o momento do primeiro edital público, porém, tem um caminho para que isso seja construído, Então, a Zilor, ela desenvolveu uma capacitação em 2019
E agora, em 2021, nós fizemos mais uma capacitação das entidades, porque a gente entende, né, que existe todo um sistema para que esses projetos sejam escritos e inscritos. Existe toda uma problemática social para que eles sejam executados. Então, cada instituição, cada organização tem a sua diretriz, tem a sua forma de operação. Então, por exemplo, quando nós temos uma rede de combate ao câncer, que seria um PRONON, quando nós temos uma APAE, que se enquadra no PRONAS, quando nós temos entidades socioculturais, que nós temos uma companhia de teatro, quando nós temos projetos esportivos, com uma oficina de vôlei, né, ou uma escolinha de futebol, todos esses projetos, eles se enquadram para receberem aportes sociais. E aí, visualizando essa necessidade de desenvolvimento e capacitação, a Zilor desenvolveu, né, esse curso online no cenário de pandemia. Então, nós fizemos, né, a formação de 29 entidades aí inscritas, 26 capacitadas que participaram de todo o processo aí de quase 2 meses conosco. E aí, após essa capacitação, eles foram desenvolvidos, né, essas entidades foram desenvolvidas, escreveram seus projetos, né, com a nossa consultoria e inscreveram, né, agora com a opção de inscrever nas leis e participarem do edital. Lembrando, né, que esse edital ele está sendo promovido pela Zilor, mas o resultado, quem colhe, é toda a comunidade, né? Então, nós temos parceria com outras empresas, inclusive de Lençóis Paulista, né, participando desse edital conosco, para multiplicar esse fomento sociocultural, socioeducativo, né, em prol da saúde, do esporte. Então, são várias frentes de atuação, onde, por meio desse sistema, né, de legislação, nós conseguimos aí retribuir para a comunidade do entorno toda a licença, né, que a comunidade nos fornece para operar. Ana, você falou da capacitação, super importante essa capacitação, porque as entidades, elas muitas vezes se sentem perdidas aí, né, em como buscar recursos, em como buscar aí o meio delas sobreviverem, que a gente sabe, né, muitas vezes é voluntariado, muitas vezes são parcerias com empresas privadas e também com o Estado, mas elas, acho que vocês devem ter percebido isso, né, nessas capacitações, o quanto ela é importante para essas entidades. Exatamente, essa capacitação ela veio, né, de uma iniciativa entendendo, né, um diagnóstico social que nós fizemos também nas comunidades, e sabendo dessa demanda, né, a Zilor, como empresa parceira da comunidade, entendeu que a capacitação seria necessária para essas entidades se desenvolverem e desenvolver suas competências, né, dos seus profissionais, porque hoje a Zilor está realizando esse papel, mas esse conhecimento ele fica com a entidade, ele fica com aquele profissional. E o projeto, ele pode ser renovado, ele pode ser direcionado a uma situação pontual daquela organização. Então, por exemplo, hoje nós ainda estamos no cenário de pandemia, né? Muitos modelos aí mudaram por virtual. Então, realmente, nós temos adaptado muitas ações, atividades para essa nova realidade. E as entidades também, né? No momento onde você demanda de voluntariado e esse voluntariado não é possível fisicamente, a gente vai encontrando outras formas de virtualmente ou de uma outra forma de apoio, né, entender as demandas dessas instituições, dessas entidades e também apoiá-los nesse desenvolvimento. E essa competência, via capacitação, ela trouxe um retorno muito rápido para nós como empresa, né, como comunidade. Então, para vocês terem uma ideia, de 26 participantes, nós temos mais de 12 projetos já em desenvolvimento no primeiro momento, que era um grande desafio nosso. Aqui, lembrando, na comunidade de Lençóis, Macatuba e Quatá, onde nós temos uma unidade também. Então, isso nos deixa assim, muito satisfeitos no primeiro momento de estar saindo com o primeiro chamamento, né, e já tendo esse retorno tão positivo da comunidade e das entidades também. Então, acho que fica aqui também um registro de parabéns para essas entidades que se engajaram, né, estão visualizando nessa oportunidade de desenvolvimento local. Isso gera renda, emprego, enfim, conhecimento, algo muito importante realmente. E, Nabor, as inscrições já estão abertas. Até quando, né? E como se inscrever? Muito bom. As inscrições elas estão abertas até o dia 30 de novembro, né? E no QR Code que vocês conseguem olhar ali na tela, vocês podem encontrar o passo a passo para fazer as inscrições. Conforme a Ana colocou um pouco antes aqui no nosso diálogo, né? Você pode, através do site da Zilor, na nossa link de responsabilidade social, encontrar o passo a passo para fazer suas inscrições. E o que é muito importante é que a gente está dando esse importante passo, né, na direção de governança e transparência para os projetos, né, e através do edital as inscrições elas são
possíveis a muitas entidades, né, as que tiveram a capacitação conosco e outras que também tenham projetos interessantes para o município, né, bem alinhado com o diagnóstico socioeconômico que a gente fez com os municípios, e as inscrições elas estão abertas, né. É importante pontuar, né, que já tem uma longa história de relacionamento entre a Zilor e a comunidade, né, são mais de 75 anos de parceria. E a parceria é um modelo em que a gente acredita muito, porque através dela, né, a nossa visão de empresariamento ela é compartilhada e nascem novos líderes. Nascem líderes que inspiram novos jovens e esses continuam trazendo valor para o trabalho do município, né? Então a gente sabe o tanto que é importante ter jovens maduros trabalhando juntos em prol do desenvolvimento de todos, né? A gente é forte quando a comunidade é forte e se desenvolve junto conosco. Uma parceria, né? Vamos dizer assim, entre empresa e comunidade, né, Nabor? Exatamente, é uma parceria. E a parceria, ela tem um fluxo de trabalho, né? Como diz o nosso diretor-presidente, o Fabiano José Zilo, né? A gente trabalha sem pressa e sem pausa, né? Com bastante resiliência e fazendo a transformação conjunta, aprendendo, ensinando o que pode e esse desenvolvimento conjuntamente. Ana, falando um pouco sobre as próximas etapas, né? Após esse período de inscrição, então, como que vai funcionar esse chamamento? Exato. Então, reforçando aqui, né, as inscrições, elas acontecem de 1º de novembro até o dia 30, que é o processo do edital, onde nós temos a seleção de projetos, e muito bem lembrado pelo Nabor, né, não são só as instituições que participaram da capacitação, mas toda organização, entidade ou instituição que tenham projetos, né, escritos, incentivados, já aprovados pelos órgãos competentes, né, que são os órgãos federais e estaduais. E aí nós temos uma seleção interna, porque nós temos também uma política de investimento social privado com diretrizes, né, onde a Zilor atua nas comunidades. Nós fazemos uma pré-seleção. Essa seleção será compartilhada, como eu falei, com outras empresas, onde nós formamos uma rede social. E aí nós realizamos a divulgação oficial desses projetos selecionados e o aporte, que acontece também no período de calendário fiscal, né? Então nós respeitamos aí um calendário fiscal dos órgãos, né, governamentais, e após esse aporte nós iniciamos então o próximo fluxo, né, de processo aí anual de execução desses projetos. Esse ano, por conta da pandemia, nós tivemos um impacto, então alguns projetos puderam ser executados, outros não. Tivemos alguns Cine Boa Praça em Macatuba, temos alguns projetos em Lençóis também, em Coatá o projeto Conexão, Transformação, que é um projeto que está sendo executado nesse momento. Então são várias ações aí que diante da pandemia nós tivemos que nos adaptar ao novo formato, e aí a gente volta, se Deus quiser, no ano que vem, com todo um calendário aí promissor de desenvolvimento de projetos locais. Nós temos algumas premissas dentro da nossa matriz, né, de direcionamentos, e aí, no momento oportuno e com toda a alegria, eu trago para vocês depois aqui os projetos da comunidade selecionados que receberão os aportes da Zilor. E direcionando agora para você, Nabor, esse tipo de chamamento mostra que o DNA da Zilor tem o compromisso direto, não só social, mas também ambiental, é isso? Exatamente, né? A gente acredita nesse desenvolvimento conjunto, né? Isso é um traço muito forte do nosso DNA e na nossa forma de trabalhar. Esse é um modelo de gestão que nos guia, né? Ele é construído com um diálogo amplo com vários stakeholders, né? Como a Ana colocou muito bem anteriormente, não só com outras empresas que também podem fazer aportes, com líderes da comunidade que têm projetos estruturados que geram desenvolvimento para educação, esporte, cultura. E a gente, através desse amplo diálogo com esses stakeholders, consegue fazer uma profunda integração entre as necessidades do município, os objetivos estratégicos do empresariamento local e, o que também é muito importante, os recursos ficam direcionados para o município, né? Então, esses proponentes locais também se beneficiam com os recursos que viabilizam seus projetos. E os projetos fazem com que esses jovens, que é o nosso principal público de dedicação e empenho, recebam aí oportunidades que podem mudar um pouquinho a trajetória deles em relação ao futuro. Eu falo um pouquinho porque uma parte é aquilo que se oferece, e uma parte também é a escolha desses jovens e familiares que acompanham
esse jovem no seu desenvolvimento. E o que esse processo todo, de certa maneira, impacta e transforma é um equilíbrio, né, entre as oportunidades dentro da comunidade, entre os jovens, e sem dúvida nenhuma, né, esses frutos são colhidos, né, no médio e no longo prazo. No curto prazo, de imediato, né, estar envolvido com esses projetos significa não estar disponível para aprendizagens que a gente não sabe que estão na rua de maneira ampla e o tanto que é importante estar vinculado a um projeto educacional. Legal, Ana, ainda falando sobre esse DNA da Zilor, a gente sabe que a Zilor tem diversos projetos também, né? Diversas ações em prol da comunidade. Eu lembro, inclusive, quando eu vim para Lençóis Paulista há 10 anos, e eu achava aquilo o máximo, porque na minha cidade, as empresas não tão grandes, né? Elas pouco desenvolviam com relação a projetos. E quando eu cheguei aqui em Lençóis, eu vi essa disponibilidade da Zilor em levar à comunidade tudo aquilo que ela já recebeu, né? Fala um pouquinho mais sobre esse DNA, os projetos, né, encabeçados aí pela Zilor e que fazem bem demais aí, falando na nossa região, para Macatuba e Lençóis Paulista. Sim, bom, durante esses 75 anos de atuação na comunidade, né, como o Nabor mesmo trouxe aqui, essa trajetória ela foi construída em conjunto, né? Então, comunidade, empresa, colaboradores, famílias, então nós construímos juntos, né, essa trajetória. E durante essa trajetória, sim, né, temos vários projetos a destacar. Nós temos a banda musical Zilo Lorenzetti, nós temos o coral Zilo Lorenzetti também, né, voltados à música, à arte, à cultura. E nós temos o Aprender Sempre, que é um projeto voltado ao fomento à educação, né, ao desenvolvimento educacional. Hoje nós temos um projeto que chama Eu Amo Chiquinho, na comunidade de Quatá, né, diante de um diagnóstico social também, né, nós temos uma diretriz de desenvolvimento daquela comunidade local por meio da educação. E o Aprender Sempre, ele é o nosso grande desafio, né, porque a própria palavra já traz, né, que o conhecimento ele transforma a vida das pessoas. E o Aprender Sempre ele tem esse propósito, né, como um projeto social de responsabilidade social, transformar a vida das pessoas. E a gente, por meio da educação, entende e incentiva essa transformação. E aí nós abraçamos projetos, né, que tenham esse viés educacional e aportamos, via projetos incentivados também, nessas ações com o objetivo principal de trazer o protagonismo juvenil, o sonho desse jovem, né, o desenvolvimento profissional, um primeiro emprego, enfim, para que ele construa os seus sonhos de futuro por meio de uma profissão ou de uma atividade profissional. Então, digamos que hoje o nosso principal desafio é o nosso projeto Aprender Sempre, né? Óbvio que temos todos os outros projetos sociais também, envolvidos com jovens, crianças, e os projetos sociais também que são muito importantes, né? Que dão base para todo esse desenvolvimento das comunidades. E, Nabor, a gente sofreu muito, né, com o Covid, ainda continua sofrendo com a pandemia. Depois, com a diminuição dos casos, né, que vem acontecendo, graças a Deus, a diminuição desses casos facilita emplacar novos projetos como esse, como que vocês citaram até então? Sem dúvida, né? A pandemia nos trouxe inúmeras restrições e restrições importantes, né? Porque naquele momento a preservação da vida na perspectiva realmente do risco à saúde, né? Foi a nossa prioridade, né? Ela continua sendo uma prioridade importante, mas a gente começa a criar espaço para momentos, encontros que esses temas importantes para a comunidade começam a ser desenvolvidos. Como a gente sabe, como foi difícil para os líderes desses projetos locais se manter, ou manter a sustentação no contexto de pandemia. Porque as frentes de atuação, elas de certa maneira, elas necessitam que as pessoas se encontrem, né? E a transição do presencial para o virtual, para alguns ambientes foi mais fácil do que para outros. Para os ambientes dos projetos sociais, isso foi bastante desafiador. Muitos não tinham os recursos e a infraestrutura necessária para funcionar num modelo 100% digital, né? A gente também se preocupou com isso. Alguns dos nossos projetos, né, tinha o objetivo da inclusão digital, mas fazer educação
vida saudável através do bem-estar, conectados a esporte, cultura e lazer. Desenvolvimento cultural através dos projetos teatro, literatura, né? A gente sabe o tanto que o aspecto do encontro ele é necessário. E a conscientização para a preservação ambiental, né, foi de certa maneira mais estimulado no contexto de pandemia, né? A gente volta a olhar para a natureza de uma maneira mais relevante e colocando ela no seu verdadeiro patamar de importância, né? Para nós sempre estivemos focados na importância dos projetos de educação ambiental, né, e da preservação ambiental, e a gente olha como a pandemia gerou para a sociedade um resgate dessa convivência harmoniosa com a natureza. Agora, os projetos, eles promovem a chance da juventude dialogar com esse conhecimento, né, que os líderes, né, dos projetos sociais, das organizações, da sociedade civil organizada, já vinha coletando há algum tempo, né? Então, esse fluxo ele é contínuo, né? Todo ano nós temos mais jovens fazendo 7 anos, né? 8, 9, 10, até os 17, que boa parte desses projetos estão focados para esse público. Então, assim, nosso compromisso ele é contínuo, né? Não só o nosso, mas todos os líderes que compõem a sociedade civil organizada e essa rede de sustentabilidade que a Ana colocou muito bem, né? Porque todo empresário local consegue direcionar um pouquinho da sua energia, um pouquinho dos seus recursos para a utilização das leis do bem em prol dos projetos que são relevantes para a nossa comunidade, né? Nosso município, os nossos municípios de interesse. E a gente também não pode esquecer que a micro-região, né, que cerca o nosso município também é beneficiada em maior ou menor grau. E para você ver, né, Lincoln, a preocupação da Zilor com a comunidade, durante a pandemia, a Zilor foi uma das primeiras empresas a ajudar, né, os municípios com a doação do álcool 70%, né, Ana? Então, foi uma ação que naquele momento, e ainda é muito importante, porque a gente sabe que o álcool ele é o principal, hoje é a vacina, claro, mas o álcool ele ajuda muito nesse combate ao vírus, né, Ana? Então, foi muito importante aquele momento para essa parceria com os municípios, nesse fornecimento aí, essa doação do álcool, né? Exatamente. Naquele momento nós atendemos todas as entidades, né? Fizemos um contato com todas as entidades, posteriormente depois diretamente pelas secretarias de saúde dos municípios, e realmente foi uma ação em conjunto muito importante. Acho que no Brasil inteiro, né? Muitas empresas aí, Via Única também, que é a entidade representativa, né, da Zilor também nesse sentido, fizemos uma campanha aí nacional, que eu acredito que seja uma das maiores campanhas, né, para apoiar as comunidades locais com relação à sepsia, enfim, tudo que envolvia aquele momento mais crítico da pandemia. Legal, gostaria de agradecer então a participação de Nabor e Ana Rita aqui em nossos estúdios. A família Zilor é sempre muito bem-vinda aqui, é um prazer sempre recebê-los e esperamos aí em outras oportunidades conversar sobre outros assuntos. Obrigado, Ana. Muito obrigada, Ângelo, muito obrigada, Lincoln, pela oportunidade. Um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado, Nabor. Lincoln, Ângelo, muito obrigado pela oportunidade, né, de ter esse diálogo importante, né, e ser ouvido por essa comunidade que a gente respeita tanto. E a audiência da Rádio Hot, mandamos um abraço. Recebemos hoje no Hot News Entrevista Ana Rita Camargo, coordenadora de comunicação e responsabilidade social da Zilor, e Nabor Nogueira, gerente de pessoas e organização. Muito obrigado pelo carinho da audiência, para você que nos acompanha em áudio e em vídeo aqui no Hot News Entrevista. Eu sou Lincoln Augusto, junto com meu amigo jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.